Abra a Bíblia de vocês aí, nós vamos ler esses dois textos aí. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e aí em seguida a gente vai ler aí o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 38. Aí você abre em Zacarias, marca com o dedinho, coloca o marcador de página, no texto de Lucas também. Profeta Zacarias, capítulo 9, lá depois de Abacuque, Sofonias, aí vem Zacarias, capítulo 9, eu vou ler só o versículo 9, e depois a gente já vai pular lá para o Evangelho de Lucas. Então deixa os dois textos abertos aí na sua Bíblia. Então é Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e depois Lucas 19, versículos 28 ao 38. Então eu vou ler o texto de Zacarias, depois eu vou pular para o texto de Lucas. A palavra de Deus diz assim, profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 38. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumento que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém, até aí. E esses são 2 textos que estão intimamente relacionados. O profeta Zacarias anunciou a Jerusalém que o rei dela viria num jumentinho. E isso é muito significativo, porque naquele tempo, quando o rei era vitorioso na cidade, ele usava um alazão, né, um cavalo de guerra, usava um animal pomposo, cheio de glória, mas é um animal de batalha. Ele voltava do campo de batalha com o seu cavalo, e ele era então recebido com muitos vivas. Mas um jumento, por outro lado, era um animal para cerimônias de coroação. Então, quando a gente vê Salomão sendo coroado, os demais reis de Judá sendo coroados, a cerimônia, o rito envolvia ele fazer uma procissão montada num jumento. Então, o jumento é um animal para ser usado em uma coroação de rei, e é um animal pacífico, um animal de paz, não é um animal para ser usado em guerra. É um animal que se usa quando o reino está em paz.
Isso é muito significativo porque o profeta anunciou que viria o rei que traria paz sobre Jerusalém, sobre Israel, e agora vem Jesus, um rei humilde, montado num jumentinho que nem era dele, né? Uma montaria muito simples, que ele nem era dono, ele vem todo humilde e vem simbolizando, trazendo paz, né? E o jumentinho é um símbolo dessa paz que Jesus traz, paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus. E na data de hoje, né, uma semana antes da Páscoa, ou no domingo anterior à sexta-feira de Páscoa, a gente se lembra desse chamado Domingo de Ramos, quando Jesus entrou triunfante na cidade de Jerusalém. Ele foi reconhecido como rei e foi louvado por isso, e Deus foi exaltado, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E nós também somos chamados a cantar esse rei, a louvar a Deus por nosso Jesus Cristo, que é o rei, e que ele veio trazer salvação para nós. Ele é exaltado, ele é soberano, e é isso que a gente vai cantar agora. Então a Larissa vai projetar aí a letra para a gente, e nós vamos cantar dois cânticos. Esperar ela apresentar aí. Vamos cantar.
seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Vamos orar? Fechem seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, Te bendizemos, Te adoramos pelo nosso Rei Jesus, que trouxe o Teu reino a nós, morreu a morte que nós merecíamos para que nós tivéssemos vida em nome dEle. Obrigado porque por meio de Cristo Jesus nós temos paz com Deus, nós somos justificados pela fé, somos salvos de graça, mesmo com os nossos pecados, mesmo com a nossa imperfeição, somos perdoados, purificados, e agora somos Teus filhos, somos o Teu povo. Então, recebe esse culto que nós prestamos, embora muito imperfeito, embora todo torto, com as nossas debilidades, com as nossas limitações, embora ainda que não ajuntados, como Tu mesmo nos ordena, mas reunidos online, recebe esse culto, seja adorado, e edifica o Teu povo por meio da Tua palavra, por meio dos cânticos. Nós pedimos isso e oramos em nome de Cristo, Te ofertando esse culto. Amém. Vamos ler mais um texto bíblico, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 10. Então, abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler os versículos 1 a 10 do capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 10. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Até aí. Então, graças a Deus, porque apesar de sermos pecadores, apesar de antes andarmos nas trevas, apesar de antes nós desobedecermos ao nosso Deus, praticarmos obras das trevas, Ele nos salvou, Ele nos limpou por meio do sangue de Cristo. Jesus morreu por nós, então agora nós somos filhos da luz, filhos do dia, e agora nós podemos ter esperança da nossa salvação, porque nós não estamos destinados para a ira, mas nós estamos destinados para a salvação, e podemos aguardar o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, com esperança, com segurança, e não temendo o julgamento, porque nós não fomos destinados para a ira, mas nós somos salvos por meio de Cristo. Nós vamos orar agora a Deus, confessando a Ele os nossos pecados, e também agradecendo pelo perdão e pela salvação que nós temos por meio de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós confessamos diante de Ti que somos desobedientes, muitas vezes, somos rebeldes, quebramos os Teus mandamentos, agimos por amor próprio e não por amor de Ti. Nós agimos por amor próprio, não por amor dos nossos irmãos, do nosso próximo. Então, Pai, perdoa o nosso pecado, nos ajuda a ter uma vida de obediência, uma vida de santidade, de piedade. Ajuda-nos para que todos os dias as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Purifica-nos e limpa-nos do nosso pecado, nos corrige no caminho reto para servirmos ao Senhor com integridade e coloca no nosso coração cada dia mais, ou cada dia uma segurança maior da nossa salvação por meio de Cristo. Obrigado porque mesmo nós não merecendo, nosso Senhor Jesus se entregou por nós, morreu em nosso lugar, pagou o preço do pecado e agora nós temos a salvação por meio de Cristo, de graça, pela fé, não por obras que nós praticamos, não porque nós merecemos ou porque somos dignos, mas por causa do nosso Senhor Jesus. Obrigado porque nós temos salvação por meio dele de graça. Te agradecemos por isso e oramos em nome dele. Amém. Abra aí a sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos voltar ao Evangelho de Lucas e ler o finalzinho do capítulo 17, versículo 20 até o final, até o versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37.
Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado ou no telhado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Deixa eu colocar para a apresentação aqui para vocês me verem. Bom, especialmente nesses últimos dias, a gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente se sente cansado, a gente se sente desanimado. Nós estamos decepcionados com as autoridades, com os governantes, os nossos planos, os nossos projetos são frustrados, nós tememos o futuro, nós sentimos que aqui não é o nosso lugar, que nós sentimos vontade de ir embora daqui. Porque no fundo a gente sabe que nós fomos feitos para viver num lugar melhor, um lugar diferente desse, um lugar livre de dor, livre de tristeza, livre de morte. Nós ansiamos por um lugar assim, onde a justiça é feita, onde Deus reina sem ninguém se opor, sem ninguém desobedecer, onde nós podemos ter paz plena, onde nós podemos ter alegria. A gente quer que o reino de Deus venha, e não só nós cristãos, mas até os descrentes anseiam por isso em alguma medida. Até os descrentes ficam indignados com a injustiça, com a pobreza, com a corrupção. Aqui em Lucas 17, são os fariseus, é gente descrente que pergunta para Jesus sobre a vinda do reino de Deus. Então Jesus nos versículos, ou Lucas conta para a gente que, a partir do versículo 20, que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então Jesus responde a eles: não vem o reino de Deus com visível aparência. E no versículo 21 ele diz: nem se poderá dizer, ah lá o reino, ou aqui o reino, porque o reino está dentro de vós. Naquela ocasião, Israel estava ocupado pelo Império Romano, e os judeus estavam ansiosos por uma libertação política dessa dominação. Eles queriam saber quando é que Deus restauraria as fortunas do seu povo, quando ele traria de volta aquela glória nacional que Israel tinha no tempo de Davi. O povo estava cansado de ver a injustiça prevalecer. Eles queriam um reino prometido de Deus, um reino de justiça, um reino de paz. Quando é que esse reino viria? É isso que os fariseus queriam saber, por isso eles perguntam isso para Jesus. Mas contrariando a expectativa dos fariseus, Jesus responde que o reino não vem com uma aparência física.
de forma que a gente pode apontar o reino, dizer, olha, o reino está aqui, ou o reino está lá. Os fariseus esperavam que o reino, e é claro, com ele o Messias, viesse com toda aquela pompa que é natural dos reinos deste mundo. Eles também esperavam sinais sobrenaturais, que eles poderiam olhar para o céu e reconhecer que o reino estava vindo, ou que tinha chegado. Eles queriam poder prever a vinda do reino. Eles esperavam talvez que alguém com um conhecimento secreto, com uma revelação especial de Deus, pudesse contar para ele onde é que o reino estava e quando é que o reino viria. Muitas pessoas na igreja hoje esperam as mesmas coisas. Os crentes veem uma cultura mundana, profana, veem um país onde prevalece a injustiça, a corrupção. Então, quando aparece um governo humano que promete solucionar essas coisas, tem muito crente que acaba colocando a sua esperança num governante, porque ele diz que vai acabar com os problemas. Outros crentes ainda olham para os acontecimentos catastróficos da atualidade e eles procuram nesses acontecimentos um sinal de que o fim está próximo. Outros ainda afirmam que tem uma profecia sobre a data exata para o fim do mundo. Não sei se vocês viram, mas essa semana mesmo um pastor maluco profetizou que o fim do mundo vai ser depois de amanhã, no dia 30 deste mês. Mas Jesus está dizendo para nós aqui que o reino de Deus não vem com sinais visíveis, não com sinais que a gente espera e procura. As pessoas não são capazes de apontar o reino de Deus usando a sua própria sabedoria, afirmando se ele está lá ou se está aqui. E Jesus diz o porquê. Porque o reino de Deus é espiritual, ele está dentro de nós. Alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que dentro de nós não é a melhor tradução do texto grego. E eles sugerem que, então, o que Jesus está dizendo é que o reino está entre nós, e não no meio de nós. Isso porque Jesus não poderia afirmar que o reino de Deus estava no coração dos fariseus, porque eles eram incrédulos. Isso é verdade, mas Jesus também podia estar falando de forma genérica. Ele podia estar dizendo que o reino, ele é interior, ele está dentro do coração do homem, e que que assim, para se ter o reino de Deus no coração, e não falando especificamente dos fariseus. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja a melhor tradução aqui, o que sem dúvida Jesus está nos ensinando é que o reino de Deus é invisível, ele não pode ser visto, ele não pode ser apontado, porque ele é essencialmente espiritual. Portanto, ele precisa ser visto com os olhos da fé. É necessário crer na pregação de Cristo, é necessário ver os milagres que Jesus opera e encarar isso como sinais da presença do reino entre nós. Lucas capítulo 8, versículo 1 diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os milagres que Jesus operava e os exorcismos que ele fazia também eram sinais da vinda desse reino. O próprio Jesus diz em Lucas 11, versículo 20, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por isso, o rei estava bem ali na frente dos fariseus naquele dia, Jesus, mas eles não conseguiam ver porque lhes faltava fé. Jesus tinha trazido o reino, a sua pregação e os seus milagres eram evidências disso, mas os fariseus não conseguiam enxergar porque eles não criam. E eles ainda esperavam que o reino viesse um dia, e que viesse estrondoso, com manifestações físicas e bem evidentes. Mas, na verdade, Jesus está ensinando que o reino precisa ser visto pela fé. Jesus já tinha inaugurado o reino, ele já tinha trazido o reino, só que em silêncio, sem muito alarde. É um reino invisível, um reino espiritual, que precisa ser recebido pela fé no coração. Lembra da parábola do semeador? Um semeador sai jogando sementes no solo. Jesus diz que isso significa que alguém anuncia o evangelho e que então essa mensagem cai em alguns solos diferentes, em alguns corações, e as pessoas que o recebem com fé produzem frutos, mas aqueles que não creem, eles não produzem frutos. Então, por isso,
pelo reino ser espiritual, ser recebido pela fé no coração, o crescimento dele não pode ser medido com uma régua, com uma trena. É um crescimento sutil, tanto que Jesus ilustra isso com duas parábolas, com a parábola do fermento, dizendo que assim como você coloca fermento numa massa, e ela devagarzinho, de forma ali sutil, invisível, ela vai fazendo a massa crescer, assim também o reino de Deus está dentro de nós, ele não é visto, mas ele vai crescendo, ou que ele está no meio de nós e vai crescendo. A parábola do grão de mostarda diz que o reino é como uma pequena semente que vai crescendo e crescendo até virar uma das maiores árvores. Então a gente precisa dar ouvidos aos ensinos de Jesus para não cometermos o mesmo erro dos fariseus, achando que o reino de Deus vem em forma visível, ou que ele vem por meio de um governo político, por meio de um governante humano, porque não vem. Quem traz o reino de Deus é Jesus Cristo. Ele é o rei que traz o reino. Ele é a nossa única esperança de ver esse mundo se acertar. Ele é o único rei que pode fazer a justiça e a paz prevalecerem aqui. Por isso a gente não pode colocar nossa esperança em nada e em ninguém mais além de Jesus Cristo. Mas veja aí na sua Bíblia os versículos 22 até o 25. Lucas continua contando para nós, versículo 22 até o 25. A seguir, Jesus se dirigiu aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, depois de Jesus ter respondido aos fariseus sobre a pergunta quando o reino vem, Jesus agora se dirige aos seus discípulos, que também tinham motivos para ansiar pela justiça e pela paz que o reino de Deus traz. Só que os discípulos, diferente dos fariseus, eles já tinham reconhecido Jesus como rei e já tinham percebido que Jesus trouxe o reino de Deus até nós. Então Jesus se vira aos discípulos não porque eles eram completamente ignorantes sobre esse assunto, mas porque eles precisavam se preparar para esperar pela consumação desse reino. E é por isso que Jesus diz, olha, vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem e não vão ver. Ou seja, vocês vão esperar por esse dia, mas ele vai demorar um pouco, vocês vão ter que esperar. Quando vocês quiserem, ele não vai vir, vocês vão ter que esperar. E Jesus chama a si mesmo de o Filho do Homem, fazendo uma referência a Daniel 7, que diz assim, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Ele foi dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Jesus é esse Filho do Homem que tem domínio sobre tudo e que tem um reino eterno. E esse um dos dias do Filho do Homem que Jesus se refere, pode ser traduzido também como o primeiro dos dias, e se refere ao dia do retorno de Jesus, que vai dar início a uma era de reinado pleno e eterno, um reinado consumado. Por isso é o primeiro desses dias ou dessa era de reinado. Mas até que esse dia chegue, nós, discípulos de Cristo, temos que aguardar. A gente fica esperando, a gente fica desejando ver, mas esse dia ainda não veio. Então a gente tem que esperar. Entenda então duas verdades. Primeiro, o reino de Deus foi inaugurado por Jesus Cristo. E segundo, mas ele ainda não foi consumado, ele ainda não está completo. O reino de Deus ele já veio, mas não veio de uma vez só. Ele veio aos poucos, ele tem crescido e finalmente um dia o rei virá com toda a sua glória. Por isso Jesus compara o reino a um fermento e a uma semente de mostarda. Esse processo já começou com a primeira vinda de Cristo ao mundo. E quando ele vier uma segunda vez, tudo será consumado. E nesse meio tempo, enquanto isso não acontece, enquanto a gente espera, nós estamos entre o já e o ainda não. É um reino que já está aqui entre nós, sobre nós, mas ainda não completamente. E nesse texto, Jesus quer
preparar os seus discípulos para viverem esse período de espera entre o já e o ainda não. E ele está nos alertando para não acreditarmos naqueles que tentam prever o grande dia ou apontar o lugar para onde tudo vai acontecer. E é por isso que ele diz, olha, muitas pessoas vão dizer para vocês, aqui está, ou lá está, não vão atrás deles, não sigam essas pessoas. Isso mostra para a gente que desde aquela época as pessoas já tinham ideias mirabolantes sobre o fim dos tempos. A gente procurava sinal, procurava números secretos que podiam revelar a data precisa. E os crentes já precisavam, desde aquela época, serem alertados sobre isso. O dia de Cristo, o dia do retorno do nosso Senhor, ele não vai ser conhecido antecipadamente. A gente não vai conseguir prever quando ele vai acontecer. Mas quando chegar, ele não vai ser algo secreto ou escurecido, ou escondido, ele vai ser público, vai ser visível a todos. Assim como um relâmpago brilha de um lado ao outro no céu, assim o Filho do Homem vai ser no seu dia, e todo mundo vai ser visto. Ninguém vai precisar explicar o que está acontecendo, todo mundo vai saber. É verdade que a Bíblia fala de sinais dos tempos. Esses são eventos que confirmam para a gente que a história está sendo conduzida em direção ao dia de Cristo, ao retorno do nosso Senhor. Os sinais, como a pregação a todas as nações, apostasia, que é o desvio da fé, perseguição, terremotos, pragas como a que nós estamos vivendo, fome, todos esses são indicadores de que Cristo vai voltar como ele prometeu. Mas há dois equívocos na mente das pessoas quando pensam sobre esses sinais. E o primeiro deles é achar que esses sinais eles só acontecem num curto período de tempo antes do retorno de Cristo. A Bíblia fala desses sinais do fim dos tempos como se estendendo desde a primeira vinda de Cristo até o último dia. Por exemplo, muitos desses sinais que Jesus menciona lá nos seus chamados sermões escatológicos, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, muitos desses sinais, eles já aconteceram ali na primeira geração, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída por Roma. Ali, muito do que Cristo descreveu em Mateus 24, pode ser visto em registros históricos do ano 70. Então, desde aquele tempo, esses sinais já aconteciam. Não são sinais que são limitados apenas à contagem regressiva aos últimos dias. Eles são sinais que estão presentes no mundo desde a primeira geração de Cristo. E o outro equívoco na mente das pessoas quando pensam nesses sinais é acreditar que esses sinais podem prever para nós o que vai acontecer exatamente e quando será a vinda de Cristo. E isso não é verdade. Os sinais dos tempos, eles não nos dão uma previsão de quando é que Cristo vai voltar. Não há como saber. Como o próprio Jesus diz em Mateus 24, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. Jesus está dizendo, nem eu sei, só o Pai sabe. Então Jesus termina esse trecho aqui da sua fala, aqui em Lucas 17, dizendo que antes que ele venha como um relâmpago, ele deve ser rejeitado pela sua geração. Ele deve padecer ou ser morto nas mãos do seu próprio povo. Isso é Jesus, mais uma vez, predizendo e antecipando os seus sofrimentos, a sua crucificação. Jesus estava aqui pronto para sofrer no Calvário pelos nossos pecados, já estava anunciando isso. A gente está se aproximando da Páscoa, data que nos lembra do sacrifício de Cristo, e a gente precisa nos lembrar que Cristo precisava passar por isso. Ele precisava morrer em lugar de pecadores, tomando sobre si a punição que nós merecíamos pelos nossos pecados. O reino de Deus não vem sem a cruz. Jesus está dizendo, antes que isso aconteça, é necessário que eu seja entregue. Antes que eu venha em glória, como um relâmpago no céu, eu preciso ser humilhado, ser rejeitado e ser entregue. Não vem glória sem sofrimento. O reino de graça e de paz que Jesus veio trazer não vem sem a cruz. O reino só vem por custo de sangue. E nós só podemos entrar nesse reino confiando que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós só entramos no reino de Deus quando nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador crucificado, que Ele derramou o sangue por nós para nos dar paz com Deus. E é essa paz que nós desfrutamos no seu reino. Veja aí na sua Bíblia o versículo 26 até o versículo 30. Versículo 26 até o versículo 30.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Bom, até aqui Jesus já nos disse então que, em certo sentido, o reino de Deus já veio, já está aqui, embora não com aparência visível. E, ao mesmo tempo, Jesus disse que o reino de Deus ainda está por vir. E quando ele vier, o dia do Filho do Homem, ou o primeiro dos dias do Filho do Homem, todos vão ver isso, porque vai ser como um relâmpago no céu e ninguém pode prever quando, mas vai chegar. Agora, Jesus vai nos dizer que é necessário estar preparado para esse dia, porque ele vai vir de surpresa e vai ser um dia de juízo e destruição. Então, é isso que Jesus vai nos dizer agora. A gente precisa estar preparado para esse dia, porque ele vai vir de surpresa e ele vai ser um dia de juízo e destruição. Para tornar isso mais compreensível, Jesus dá 2 exemplos do Antigo Testamento. Esses exemplos nos mostram o quão inesperada vai ser a sua vinda e também o quão terrível será aquele dia para aqueles que estiverem sob o julgamento de Deus. E o primeiro desses exemplos é o dilúvio. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam e se casavam. Jesus não está condenando essas práticas. Comer, beber e se casar não é pecado. Jesus está apenas dizendo que as pessoas estavam vivendo normalmente. Elas estavam vivendo sem preocupações. Elas nem sabiam o que ia acontecer em breve. Elas tocavam sua vida normalmente. Embora Gênesis não nos conte com detalhes, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, chama Noé de o pregador da justiça. E isso indica, então, para nós que, provavelmente, Noé anunciava às pessoas que o juízo de Deus estava por vir, mas ninguém levou ele a sério. O povo continua a viver normalmente, comendo, bebendo e se casando, ou seja, sem preocupações. E Jesus diz que será precisamente em dias assim, em que as pessoas estiverem vivendo de boa, tranquilamente, em que o juízo virá. Paulo diz a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 5, como nós lemos há um pouco mais cedo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, para aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, o segundo exemplo que Jesus dá aqui é a destruição de Sodoma e Gomorra. Os habitantes dessas cidades viviam de forma ímpia, de forma corrupta, sem, contudo, imaginar que o juízo e o julgamento de Deus viria sobre eles, que seriam destruídos. Eles nem imaginavam isso. Eles também viviam tranquilamente. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam casas. E o juízo de Deus veio, e veio repentinamente sobre eles e pegou todos de surpresa. Então você não sabe quando virá, mas você sabe que virá. E que será um dia terrível de julgamento e de destruição. Então a pergunta que fica diante disso é: você está pronto para o dia do julgamento? A maioria das pessoas anda tão preocupada com seus afazeres, tão concentrada na sua vida, que dificilmente pensa no reino de Deus. A maioria das pessoas nem se atenta para o julgamento de Deus que está por vir. Mas esse dia vai chegar, e vai chegar num dia da vida comum, diária. As pessoas vão estar fazendo compras no supermercado, elas vão estar no trânsito, presas no sinal, esperando o sinal abrir, elas vão estar levando lixo para fora, ou passeando com o cachorro, quem sabe assistindo TV, ou escovando os dentes, se preparando para ir dormir. Então esse dia vai chegar sem aviso prévio e vai trazer destruição para muita gente. Por isso o alerta de Jesus é para que a gente esteja preparado para esse dia. E a única maneira de estar seguros é confiando nele para a nossa salvação. No dilúvio, Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé e sua família. As cidades de Sodoma e Gomorra foram reduzidas até o pó, até a ruína, mas Deus livrou Ló. E Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 9, diz por quê? Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O Senhor é um Deus que livra, é um Deus que salva do julgamento e da destruição. Assim é o nosso Deus. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo,
que confiam que a sua morte ela é poderosa e suficiente para nos salvar, esses estão seguros, esses vão ser livrados do julgamento. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma que nós podemos tomar como capacete a certeza da nossa salvação, ou a esperança da nossa salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que morreu por nós. Nós lemos isso em Tessalonicenses. Então a nossa segurança e o nosso livramento estão nele, estão em Jesus, o nosso Senhor. João 3 diz que todo aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna, e quem crê não é julgado. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança. Veja como Jesus termina esse texto, versículos 31 até o 37. Acompanhe a sua Bíblia então, Lucas 17, versículo 31 até o final. Naquele dia, quem estiver no eirado, ou aqui no telhado, na cobertura, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Então, nesse trecho final, Jesus diz que naquele dia, quem estiver no telhado, não desça para casa para pegar os seus bens. Em outras palavras, no dia do Filho do Homem, ninguém vai ter tempo suficiente para correr para casa e pegar os seus bens. Até porque posses materiais não vão salvar ninguém do julgamento. Isso nos lembra do capítulo 12 de Lucas, que contém a parábola do rico insensato. Eu já preguei nessa parábola na igreja, não sei se vocês lembram. Jesus conta a história de um homem que passou a vida ajuntando riquezas, até que num belo dia, Deus diz para ele: seu louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem ajuntado, para quem que você vai deixar? Jesus, nesses 2 textos, está tratando do apego aos bens materiais como tolice. A razão de alguém correr para casa numa situação de perigo, de destruição iminente, é para tentar salvar as suas posses, porque elas são preciosas demais para ela. Por isso, Jesus nos lembra da mulher de Ló. Junto com seu marido, ela tinha recebido a ordem de não olhar para trás, mas correr, fugir para as colinas, para que ela fosse salva, junto com seu marido, da destruição de Sodoma. Entretanto, ela olhou para trás, triste, relutante em deixar o seu antigo padrão de vida para trás. E ela, na verdade, acabou perdendo a sua vida, ela se tornou uma estátua de sal. E Jesus afirma: quem quiser preservar a sua vida, tem que perdê-la, tem que abrir mão dela. E quem então perder a sua vida, abrir mão dela, de fato será salvo. Em outras palavras, aqueles que se apegam ao seu modo de vida e aos seus bens materiais, como a mulher de Ló fez, esses vão perder a sua vida, como ela perdeu, junto com todos os bens que tanto trabalhou para conquistar. Por outro lado, aqueles que não têm a sua vida preciosa aos seus próprios olhos, aqueles que não amam as suas posses acima de tudo, mas na verdade valorizam Cristo e o seu reino acima de tudo, esses terão a sua vida salva. Esses serão salvos do julgamento. E por falar em uma mulher que não foi salva junto com seu marido, Jesus afirma que no dia do Filho do Homem, o julgamento separará até pessoas próximas uma da outra. Ele disse que naquele dia estarão 2 pessoas numa cama, e aqui falando de marido e mulher, e um será tomado e o outro deixado. Ele disse que 2 mulheres estarão juntas moendo. Era um trabalho feminino muito comum naquela época, ficar num moinho, moendo grãos. E as mulheres da vizinhança trabalhavam juntas. Então aqui a ideia é que são vizinhas, são colegas de trabalho, e uma será tomada e a outra deixada. Então, estar na cama dormindo, ou estar no campo moendo, são atividades aqui que Jesus fala para nos mostrar que o dia do Filho do Homem, o dia da sua vinda, pode ser em qualquer hora, pode ser de dia, quando as pessoas estão trabalhando, ou pode ser de noite, quando elas estão dormindo.
Mas mais do que isso, Jesus quer dizer que naquele dia, a proximidade a crentes não vai salvar ninguém no julgamento. Marido e mulher estarão na mesma cama, mas um não será salvo só porque o outro foi. Duas colegas de trabalho vão estar juntas, mas uma não vai ser salva só porque a outra foi. Até esse dia chegar, justos e ímpios vivem juntos nesse mundo. O joio está no meio do trigo, pensando naquela parábola lá de Mateus 13. Mas no dia do juízo, eles vão ser separados. Então, na linguagem da parábola do joio e do trigo, o joio é colhido e lançado ao fogo, enquanto o trigo é ajuntado no celeiro. Na linguagem aqui de Lucas 17, uma pessoa é tomada e a outra é deixada. Só ver que eu achei que alguém estava pedindo para entrar, mas eu não consegui deixar a pessoa entrar. Tá, então aqui na linguagem de Lucas 17, no dia do juízo, uma pessoa é tomada e a outra é deixada. Embora algumas pessoas tentem usar esse texto para defender o tal do arrebatamento secreto, então, desculpa, me perdi aqui. Embora alguns usem esse texto para defender o tal do arrebatamento secreto, o texto não fala nada de arrebatamento. Essa palavra não aparece aqui. E Jesus também não deixa claro se os tomados são os salvos ou se os deixados é que são os salvos ou se são julgados. Jesus não deixa isso claro. Ele apenas quer nos dizer que vai haver uma separação sem entrar em detalhes sobre como é que isso vai acontecer. Bom, isso deve nos incentivar a orar por aqueles que são próximos de nós e falar diretamente com eles sobre o Evangelho do Reino. O julgamento vai vir sobre os nossos colegas de trabalho, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos familiares, até mesmo aqueles que moram na mesma casa. No dia do juízo, não vai bastar ser esposo ou ser esposa de um crente. Não vai adiantar ser colega ou ser parente de um crente. Vai ser necessário crer no Senhor Jesus e ter se arrependido dos seus pecados. É só assim que alguém pode estar seguro naquele dia. Então, os discípulos, assustados e perturbados com esse discurso do mestre, eles perguntam: onde, Senhor? Bom, eles já sabiam que o quando eles não podiam saber, e que eles não iam poder prever o dia, mas talvez sabendo o onde, eles poderiam ficar longe do perigo. Eles esperavam, então, encontrar uma maneira de escapar desse julgamento. Então, eles perguntam: Senhor, onde será isso? Onde será o julgamento? E Jesus responde para eles e conclui o texto dizendo: onde estiver o cadáver, aí se juntarão também os abutres. Esse parece ser um ditado popular naquela época, parecido com o ditado atual de onde tem fumaça, tem fogo. Então, a ideia que seria: onde tem um corpo, aí tem abutres ou urubus que se ajuntam. Parece que o mestre está dizendo que o julgamento virá sobre aqueles que estão mortos espiritualmente em seus pecados. Assim como os urubus rodeiam uma carcaça, o juízo vem sobre aqueles que estão mortos espiritualmente. Jesus está usando uma imagem bem grotesca aqui e de propósito. Ele quer horripilar os seus ouvintes, nos forçando a fazer a seguinte pergunta: será que eu ainda estou morto nos meus pecados? Ou eu encontrei uma nova vida em Jesus Cristo? Irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, a gente pode se sentir seguro e sem medo diante do julgamento que está por vir, porque Deus nos deu vida, como diz lá Efésios 2, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, no que nós andávamos antigamente, Deus nos deu vida. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, diz o texto. Nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. E a gente pode se sentir seguro, porque o próprio Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. O que não crê entra em juízo, mas aquele que crê, esse não passa por julgamento, esse já passou da morte direto para a vida. Por causa desse texto, a gente pode entender e crer que o reino de Deus, ele não vem com uma aparência física ou por meio de um governo político. Jesus já trouxe o reino até nós, só que ele é espiritual e ele é invisível. Ele cresce devagar, sutilmente.
mas vai chegar o dia em que o rei vai vir em toda a sua glória, e então esse reino vai ser consumado. Mas não há como prever quando esse dia vai chegar. Ele vai ser repentino, vai pegar a gente de surpresa. Vai ser como um relâmpago que brilha de um lado ao outro no céu. Então todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Esse vai ser um dia de julgamento, de destruição. Por isso nós precisamos estar preparados. Não são posses materiais que vão nos salvar do julgamento nesse dia, não são os nossos relacionamentos, nossos contatos, nossas influências que vão nos salvar. Lembra, 2 vão estar na mesma cama e um vai ser levado e o outro deixado. 2 vão trabalhar juntos e um vai ser levado e o outro deixado. Não há o que ou quem poderá nos socorrer naquele dia. A única maneira de estarmos salvos desse julgamento é pela fé em Jesus Cristo. Numa colheita de trigo, o joio é separado, é recolhido e é lançado na fogueira. Assim será na consumação dos séculos. Jesus diz lá em Mateus 13 que o Filho do Homem mandará que os seus anjos ajuntem no seu reino todos aqueles que praticam a iniquidade e os lancem na fornalha acesa, falando do inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas então, o trigo, os justos, esses resplandecerão como o sol no reino de Deus Pai. É por esse dia que a gente deve ansiar, quando nós vamos resplandecer como o sol no reino do nosso Deus e Pai. E aí então será satisfeito o nosso anseio por um mundo onde prevalece a justiça, a paz, a alegria, onde Cristo vai reinar supremo, sem oposição, sem inimigos, sem desobedientes, e nós reinaremos com Ele. Amém. É por isso que nós ansiamos, é por esse dia que nós esperamos. O nosso rei que já veio, ele há de vir e há de consumar esse reino de justiça, paz e alegria, e nós reinaremos com ele. Amém. Eu quero que a gente cante juntos o hino 292 do nosso inário. Então você que tem aí o inário, abra no hino 292. Vamos cantar juntos esse hino que fala sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E então triunfante reinar.
Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estentar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Senhor, Deus bendito, Rei sobre toda a terra, nós te louvamos, reconhecemos o teu domínio, a tua grandeza, a tua soberania, nos submetemos a ti, nos dobramos, nos prostramos diante dos teus pés e bendizemos o teu nome, te adoramos, te elogiamos. Recebe este culto prestado a ti somente, para a glória do teu nome, enche o nosso coração de esperança no dia em que o Filho do Homem há de vir, no dia em que nosso Senhor Jesus Cristo há de retornar e então reinar plenamente, consumar o teu reino, e assim nós reinaremos com ele. Então já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem choro, já não haverá dor, já não haverá pecado ou sofrimento que nos aflige, mas nós desfrutaremos de uma paz completa e perfeita, de uma alegria indizível. Nós desfrutaremos da companhia do nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre e estaremos para sempre com Ele. Nos ensina a ansiar por esse dia, nos enche de esperança, não nos deixe colocar a esperança em reis, em governantes deste mundo, nem nos deixar enganar por profecias falsas, por anúncios falsos, ou em pessoas que dizem trazer justiça e paz e alegria verdadeira. Só o nosso Senhor Jesus Cristo traz o teu reino. Ajuda-nos a esperar e a confiar nele somente. Nós pedimos, nós oramos em nome dele. Amém.